Olá, pessoal. Hoje eu vou explicar um pouquinho para vocês sobre o aborto legal. Então, quando a gente fala no aborto, né, a gente tem dois tipos de conceitos relacionados ao tema aborto. O primeiro conceito seria um conceito obstétrico relacionado à interrupção da gravidez até 20 semanas ou com um feto menor que 500 gramas. Já o conceito médico legal de aborto seria a interrupção da gestação a qualquer tempo, independente da idade gestacional. E alguns autores, quando falam sobre este tema, diferem o termo aborto de abortamento. E aí o termo aborto seria referente ao produto eliminado e o termo abortamento ao procedimento de interrupção da gestação. Então é importante a gente conhecer a diferenciação dos termos e quando a gente quiser ler sobre este assunto, a gente saber qual é o tipo de termo que o autor está usando para que a gente entenda perfeitamente o que está sendo dito. O aborto ele é considerado inseguro quando ele é praticado em condições precárias e inadequadas de saúde. Então, quando esta mulher decide realmente interromper a gestação e realizar um abortamento, ela vai fazê-lo em uma condição segura ou insegura. As condições inseguras, então, são naquelas localidades em que a gente não tem a condição mínima de saúde. E o aborto é considerado seguro quando ele é feito num ambiente apropriado, com um profissional adequado, com uma capacidade técnica adequada. Quando ele é inseguro, a taxa de mortalidade é extremamente elevada e quando ele é realizado de modo seguro, essa taxa é baixa. A Organização Mundial da Saúde ela estima que 50% das gestações são indesejadas, sendo que uma em cada 9 mulheres vão recorrer ao abortamento para interromper essa gestação. Né? E não necessariamente elas vão procurar um aborto seguro. E no Brasil, se estima que 31% das gestações terminem em abortamento. Lembrando que dentro desse número, a gente tem tanto os abortamentos espontâneos quanto os provocados. E nos países em que o abortamento é permitido, a chance de óbito quando a gente realiza esse tipo de procedimento é 1 para 100 mil. Então, a cada 100 mil abortamentos, uma mulher morre. Quando esse aborto é realizado de modo inseguro, esse risco pode chegar até 1 para 100. Então, a cada 100 procedimentos, uma mulher pode morrer, o que é um risco muito elevado, se a gente comparar quando ele é realizado de modo seguro. Se a gente olhar os dados relacionados às internações obstétricas no SUS, a gente vai verificar que o que mais interna na obstetrícia é o parto, e o segundo procedimento que mais se interna na obstetrícia é a curetagem pós-aborto. O pós-aborto pode ser aborto provocado ou espontâneo, mas é a segunda causa aí de internação obstétrica. Então, acho que é importante que a gente discuta o tema aborto e abortamento, né, porque ele está acontecendo e a gente deve tentar evitar essas mortes. Né? E quando a gente olha o Código Penal ele vai punir o aborto. Né? Então é crime no nosso país o aborto. E aí ele pune tanto a mulher que realiza o aborto, quanto quem a ajudou. Então, o aborto provocado pela gestante ou com seu consentimento, ela responde pelo artigo 124. Quem a ajudou, o aborto provocado por terceiros, se foi sem o consentimento, responde o artigo 125 ou o 126. A forma qualificada está no artigo 127 do Código Penal e nessas situações a gente vai ter um aumento da pena. E o artigo 128, que seria relacionado ao aborto legal, diz que não se pune o aborto quando ele é feito por médico em duas situações. No aborto necessário, ou seja, não há outro meio de salvar a vida da gestante. Então, aqui é uma condição em que a única forma de eu salvar a vida dessa mulher é interrompendo essa gestação. Como, por exemplo, numa gravidez tubária, em que, ao invés da implantação ser no corpo do útero, essa implantação se dá na tuba uterina, e essa mulher dá entrada com uma ruptura da tuba uterina e com um choque hipovolêmico. Né? Então, ela perdeu tanto sangue por conta dessa ruptura uterina, dessa ruptura da tuba uterina, que ela tem uma quantidade pequena de sangue circulando, levando ela a uma condição que a gente denomina de choque hipovolêmico. Nessa condição, para que a gente possa ajudar essa mulher, e a única forma de salvar a vida dela é interrompendo essa gestação.
Então a gente faz o que a gente chama de salpingectomia, retira essa tubo uterina, controla o sangramento, estabiliza, e aí essa mulher tem uma chance de sobreviver. Não é necessário nessa condição o consentimento dessa mulher, porque provavelmente ela está muito grave, né? Então, um médico pode examinar, chegar à conclusão de que é isso mesmo. Geralmente a gente está em 2 de plantão, chama um colega que também concorda com isso, e esse procedimento, então, ele é executado para salvar a vida dessa mulher. Outra situação que pode ser um aborto necessário também seria que seria a interrupção da gestação, na verdade, porque lembra que aqui a gente está falando de um conceito legal, né, de aborto, que é a interrupção da gestação, seria em mulheres com eclâmpsia, porque a única forma de tratamento da eclâmpsia é a interrupção da gestação. Independente da viabilidade fetal, se essa criança vai sobreviver ou não, só dá para salvar a vida da mulher se a gente interromper a gestação. No aborto, no caso de gravidez resultante de estupro, também não vai ter punição se o aborto for praticado por médico, né? Então, ela precisa só dar o consentimento se ela for incapaz do representante legal. Nestas situações, como é que a gente deve proceder, né? Será que precisa ou não precisa de boletim de ocorrência? Como que as coisas aqui vão acontecer? Então, a gestação, no caso de gravidez decorrente de violência sexual, né, de estupro, ela é encarada como uma segunda violência, né? O problema é ela se agrava porque a mulher não sabe que ela tem direito a esse acesso ao aborto legal e ela acaba procurando o aborto inseguro. Então, além dela ter sofrido a violência sexual, ela acaba procurando o aborto inseguro e acaba morrendo por não saber que tinha direito ao aborto seguro, ao aborto legal, né? Essas mulheres, elas devem ser informadas dos seus direitos. Então, quando ela procura a assistência médica, ela deve ser informada que ela pode continuar a gestação, se ela está grávida do estupro, ou que ela pode interromper a gestação. Se ela resolver continuar com a gestação, ela tem 2 opções. Ou ela continua com a criança e cria, ou ela deixa essa criança para a adoção. Então, essa mulher vítima da violência, ela precisa ter acesso a essas informações para que ela possa decidir o que ela quer fazer. Quando ela decidir interromper essa gestação, ela não precisa de um boletim de ocorrência para realizar isso, ela não tem o dever de informar a polícia a respeito disso, então ela deve ser orientada que ela não é obrigada a fazer essas coisas, que o ideal fosse que fizesse a denúncia, né, para que possa ter uma investigação policial, mas que ela não é necessária e que sim, mesmo sem a denúncia policial, ela pode realizar o procedimento. A informação que ela passa para o serviço de saúde é ouvida com presunção de veracidade, então a gente entende que essa mulher está dizendo a verdade, e os profissionais que vão atendê-la não devem ter medo de qualquer consequência jurídica, já que se ela induzir alguém a erro, né, quem responde por tudo é ela, e ela vai ser informada disso, tanto verbalmente quanto por escrito, num consentimento que ela vai ter que assinar. Então, quando se decide por esse tipo de procedimento, ela vai ter que dar o consentimento dela por escrito para a realização desse procedimento. Esse termo de consentimento vai ser anexado ao prontuário dela. Se ela for maior de 18 anos, ela mesma assina. Entre 16 e 18, ela assina assistida pelos pais. Menor de 16, os próprios pais é que vão fazer essa manifestação da vontade dela. Nesse consentimento, vai estar escrita essa informação de que se ela estiver mentindo, ela que vai responder por todos os crimes cometidos. Os médicos que estão nesse serviço que ela procurou, eles têm o direito de objeção de consciência, então, de não realizar o abortamento, porque vai contra aquilo que eles pensam. Eles só não vão poder fazer isso quando a saúde dessa mulher está em perigo, né? Ela está correndo risco de morrer. Nesses casos, como eu tinha dado o exemplo da choque hipovolêmico em decorrência de uma gravidez tubular rota, neste caso a objeção de consciência não vale, porque a gente vai ter que salvar a vida da mulher, provavelmente não dá tempo de outro médico chegar e tudo mais, então existem algumas exceções em que a gente não vai poder alegar a objeção de consciência. Mas geralmente nesses serviços em que se faz o aborto legal, a gente sempre tem os médicos que não são contra e que vão conseguir realizar o procedimento sem grandes problemas. Primeira coisa que a gente vai ter que fazer nesse tipo de gravidez é verificar qual é a idade gestacional para que a gente possa fazer a escolha a respeito do método que vai ser utilizado.
A idade gestacional ela pode ser usada, pode ser calculada por meio da data da última menstruação, por meio de uma ultrassonografia, né? E com essas informações a gente consegue então determinar qual é a idade e aí sim qual tipo de procedimento que essa mulher vai ser submetida. O ultrassom é a melhor maneira, né, para esse tipo de determinação. Né? Antes da gente escolher o método que a gente vai utilizar, a gente também precisa conhecer as condições dessa mulher, porque existem algumas patologias que ela pode ter, que pode contraindicar algum tipo de procedimento, comorbidades que ela tenha, verificar a tipagem sanguínea e tudo mais, porque alguns cuidados ainda vão ter que ser tomados. E se a gente chegar à conclusão que essa mulher tem até 12 semanas de gestação, temos 3 opções. A primeira delas é a aspiração manual intrauterina, que seria a de primeira escolha, segundo a FEBRASO e a Organização Mundial da Saúde, mas ela não é disponível em todos os serviços. Uma segunda opção que nós temos seria a curetagem, a MIL, aspiração manual intrauterina, ela pode ser feita de modo ambulatorial. Então essa moça ela vai entrar no consultório médico, vai fazer o procedimento no ambulatório, vai embora para a casa dela. Uma outra opção, até 12 semanas, seria a curetagem. Né? Na curetagem é um procedimento hospitalar, então ela vai ficar internada por um dia, vai realizar a curetagem e no dia seguinte ela vai de alta hospitalar. E a terceira opção seria o misoprostol domiciliar, então ela vai receber os comprimidos de misoprostol, vai ser orientada em como utilizá-los, né? E vai fazer isso intradomiciliar. Se ela tiver, ela vai ser orientada quais são os sinais de alerta para que ela retorne caso necessário. Tá? O misoprostol domiciliar, ele é um pouco mais dolorido que essas outras 2 opções, né? Mas ela estaria em casa, sangra um pouco e dói um pouco. E aí a gente conversa com essa mulher para que uma decisão conjunta seja tomada. A minha curetagem é o mesmo. Entre 12 e 20 semanas, aí o método de escolha é misoprostol, só que internada. Então essa menina, entre 12 e 20 semanas, ela vai ser internada, né? E vai ser feito o uso do misoprostol com ela internada. Acabando o procedimento, ela tem alta. E com mais de 20 semanas, aí não se recomenda a interrupção da gestação. Lembra lá que o conceito de aborto, conceito obstétrico, é a interrupção da gestação até 20 semanas. Por quê? Porque a partir de 20 semanas existe viabilidade fetal, os pulmões já estão formados e essa criança vai sobreviver. Então não há indicação técnica para a interrupção da gestação. Então se essa mulher ela estiver grávida de um estupro e ela já estiver com mais de 20 semanas de gestação, é orientado que ela permaneça gestante e que ela coloque essa criança para adoção. Nesses casos, só lembrando de mais um detalhe, nesses casos é importante que ela seja encaminhada para um serviço de pré-natal, porque ela vai continuar gestante, e que essas consultas de pré-natal, que ela aguarde, né, ela às vezes ela vai ficar na sala de espera e tudo mais, mas que ela aguarde diferente das outras mulheres que estão felizes e radiantes porque estão grávidas, essa daqui não necessariamente está assim. Então é importante que ela tenha uma separação para que ela não sofra mais ainda algum outro tipo de problema relacionado a isso. Né? Do tipo, como que está indo a sua gestação? E ela não quer falar sobre isso, ela não está grávida porque ela queria e tudo mais, então para ela não passar esse tipo de constrangimento. E o anencéfalo, né? O anencéfalo não está previsto lá no Código Penal. Então, na verdade, a gente tinha algumas gestações que eram detectadas como anencéfalos, e aí essas pessoas elas acabavam procurando o sistema judiciário para solicitar uma autorização para interromper essa gestação, porque essas mulheres, na verdade, elas acabavam ficando grávidas aos 9 meses, sofrendo todas as alterações gravídicas, e no final essa criança nasce e morre. Para que ela não passasse por todo esse sofrimento, ela solicitava essas autorizações para a interrupção da gestação. E isso aconteceu por muitos anos. Né? E aí o judiciário percebeu que algumas, apesar dos casos serem iguais, as condutas, as decisões dos juízes eram diferentes. E aí então acabou se iniciando um processo para verificar a constitucionalidade, né, da interrupção dessa gestação nessas situações. E aí eles fazem uma diferenciação entre aborto e antecipação terapêutica do parto, e eles chegam à conclusão que na anencefalia a gente tem uma antecipação terapêutica do parto, não necessariamente um aborto. O Supremo, então, ele julga essa ação
E ele declara a constitucionalidade dessa antecipação terapêutica do parto nos casos de feto anencefalo. Por quê? Se nós entendemos a morte como a morte encefálica, né, e o encéfalo, né, é o conjunto lá, é o nosso cérebro, ponte, bulbo, cerebelo, né, então a gente entende que a anencefalia a gente não tem essas estruturas e aí a gente não teria função encefálica. Então, se a vida é o contrário da morte, né, então esse feto que não tem o encéfalo nunca estaria vivo. Né? Então, por isso eles chegam à conclusão que essa gestação poderia ser interrompida. Mas para isso, eu preciso ter um diagnóstico médico inequívoco, não pode haver dúvida. E esse diagnóstico é feito por meio de ultrassom. Então, o ultrassom dessa gestação vai determinar esse diagnóstico. E nestes casos, a pedido da gestante, a gente pode proceder à interrupção da gestação. Então, não é porque descobrimos que uma gestação é de um anencéfalo que com certeza ela será interrompida. Esta é uma opção que a gestante passa a ter. Então, o diagnóstico é feito por meio de ultrassom a partir da 12ª semana. Essa resolução do Conselho Federal de Medicina, ela dá todo o protocolo para a realização desse procedimento, né? Feito o diagnóstico, o médico deve informar esse diagnóstico para a gestante, esclarecer as dúvidas que ela tenha e informar para ela quais são as opções que ela tem. E se ela não concordar, ela pode pedir uma junta médica ou buscar uma segunda opinião em relação ao diagnóstico. E ela tem o direito de manter a gestação e continuar o pré-natal, só que agora um pré-natal de alto risco, pela presença da malformação fetal, ou ela pode interromper a gestação. E aí aqui tem uma diferença em relação àquele aborto que a gente acabou de ver, que seria independente da idade gestacional. A gente pode fazer a interrupção da gestação, tendo em vista que não há encéfalo, então não haveria vida a ser preservada. Então, nesta circunstância, essa gestante ela tem mais tempo para decidir. Ela não precisa decidir tudo de modo muito rápido, ela pode parar, pensar e tomar a melhor decisão. Lembrar da autonomia, né? Então, ela precisa ser esclarecida das dúvidas que ela tem para que efetivamente ela consiga exercer a autonomia dela. Qualquer que seja a decisão desta mulher, né, ela deve ser informada em relação aos riscos, tanto de interromper ou de seguir a gestação, quais os riscos de complicações e tudo mais, ela precisa estar ciente de tudo. E se ela optar por manter a gestação, ela tem que ser encaminhada então para o pré-natal e continuar esse acompanhamento. Assim como a gestante que está grávida do estupro, esta gestante que está grávida do feto anencefalo, ela deve fazer o pré-natal num horário diferente das outras mulheres que estão super felizes porque está tudo dando certo na gestação dela, para que ela não passe nenhum constrangimento que seja desnecessário. Essas mulheres têm direito a uma assistência multiprofissional, né? Essa antecipação terapêutica da gestação do anencefalo, né? Ela pode ser feita em qualquer hospital que tenha estrutura para isso, então hospitais que sejam que façam o parto, né? Porque aqui vai ser feito um parto, então maternidades em geral podem realizar esse tipo de procedimento. Para a realização desse tipo de procedimento é feita uma ata dessa antecipação terapêutica do parto. Nesta ata, junto lá vai ter o consentimento dessa gestante ou do representante legal dela e tudo isso vai ficar documentado dentro do próprio prontuário. Caso um dia a gente precise desse documento, ele está lá no prontuário médico dessa gestante. Realizada, então, essa antecipação terapêutica, essa paciente ela é informada dos riscos de recorrência dessa anencefalia. Se ela já tiver tido outras malformações, ela pode ser encaminhada para um planejamento familiar, para que possa fazer uso de ácido fólico antes da próxima gestação. Se ela tem outras malformações, até para um acompanhamento genético, se necessário, mas ela deve ser orientada sobre tudo isso. E como que então a gente vai acolher, olhar para essa mulher, né, em relação ao aborto? A mulher que aborta, ela precisa ser acolhida. Então, independente se essa gravidez é resultante de um estupro, se é um anencefalo ou se ela, se fosse um aborto que fosse no exercício da sua autonomia, né? A ideia é que essa mulher seja acolhida.
No nosso país, a gente só tem essas duas opções. Ou a gravidez é resultante de um estupro, e por isso que ela está realizando o aborto, ou foi a forma que foi encontrada para salvar a vida dela, ou é um feto anencefalo. Então, de qualquer modo, ela tem que ser acolhida, né? Quando a gente olhar para esta mulher, não pode olhar com julgamentos, né? O nosso olhar, às vezes, julga as pessoas, e isso já seria suficiente para essa mulher se sentir mal. Então, a gente não tem que olhar com cara de julgamento, né? Essa mulher, ela merece ter uma orientação em relação a um planejamento familiar e a algum método contraceptivo, já que logo depois que ela realiza esse procedimento, ela pode engravidar novamente. Então, ela precisa ser esclarecida para que ela não passe por um novo procedimento desse, né? E também a gente precisa ajudar a disseminar essas informações relacionadas aos abortos legais para que essas mulheres que tenham direito a fazer os procedimentos lícitos, que elas consigam encontrar esses locais e não tenham que passar por uma nova violência, né? Então, a mulher que que está grávida, resultante de um estupro, e acaba fazendo um aborto inseguro, ela é vítima de violência novamente, né? Então, a gente precisa conseguir fazer essa informação ser difundida para que elas consigam chegar nos serviços. Na capital, aqui em São Paulo, a gente tem todos esses hospitais que realizam esse tipo de procedimento, além do Hospital Perola Abaito, né? Em outras cidades, geralmente quando eu falo sobre essa aula, é essa informação que eu passo, que eu geralmente procuro nas outras cidades, no site da Secretaria Municipal de Saúde, essa informação. Essa informação deveria ser de fácil acesso sempre, para que a gente conseguisse encontrar, né? Se eu consigo encontrar essa informação no site da Secretaria Municipal de Saúde, provavelmente outras pessoas também conseguem. Mas a maior parte dos sites das Secretarias Municipais de Saúde não possuem essa informação. Então, se a gente conseguisse ajudar a divulgar esse tipo de informação, eu acho que a gente conseguiria aumentar o número de pessoas que conseguem ter acesso a isso, né? E o que me chamou a atenção foi que durante agora, né, a pandemia, a gente teve 55% dos hospitais só que oferecem esse serviço, segundo essa notícia do UOL, eles estavam atendendo durante a pandemia, e mesmo assim, alguns serviços a gente tem uma certa dificuldade em conseguir a informação por conta das pessoas terem um preconceito em relação a esse tipo de procedimento, e não fornecerem as informações adequadas, que seja por telefone ou presencialmente. E o site do Ministério da Saúde tirou do ar a nota técnica que falava sobre o serviço de aborto legal durante a pandemia, né? Então, com isso, a gente tem uma diminuição do acesso à informação. E se a gente não tem acesso à informação, a gente não consegue exercer autonomia e essas mulheres vão continuar morrendo. Então, a ideia é a gente conseguir fazer com que esses abortos sejam feitos de modo seguro, para que a gente consiga diminuir o índice de mortalidade relacionado a esse assunto, certo? Obrigada, pessoal. Até a próxima.